Senhoras e senhores, boa noite. Sou Leda Passos Batista, moderadora deste painel. Falo da cidade de São Paulo, estado de São Paulo, e em nome do presidente do terceiro Congresso Internacional Online de Eubiose, senhor Leonardo Faria Jefferson de Souza, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Eubiose. Registramos e agradecemos a presença virtual do presidente da Sociedade Brasileira de Eubiose, senhor Hélio Jefferson de Souza, e da vice-presidente, senhora Selene Jefferson de Souza. E, em memória, homenageamos nosso saudoso vice-presidente, senhor Jefferson Henrique de Souza. Damos a todos as nossas boas-vindas. O tema desta palestra é Ciência da Vida e Cultura da Paz, e será desenvolvida pelo senhor Ricardo Medeiros. O palestrante é natural da cidade de Santo André, estado de São Paulo, onde em 1981 iniciou os estudos eubióticos e em 1989 a colaborar na área de ensino. Atualmente, está vinculado ao Departamento de Conceição do Rio Verde, no estado de Minas Gerais, onde coordena as atividades do setor cultural voltadas para crianças, adolescentes e jovens. Graduou-se em matemática, exercendo a função de professor no ensino fundamental, médio e no reforço preparatório para vestibulares. Divulga os ensinamentos do professor Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose, participando de pesquisas, estudos e explanações em eventos. A palestra que agora será apresentada versará sobre os seguintes aspectos: conceito de eubiose como ciência da vida e como colégio iniciático, principais leis fundamentais no caminho eubiótico, a constituição una, trina e cétupla do ser humano, os conceitos de bom, bem e belo na filosofia eubiótica, como entender e despertar o Cristo interno, princípios básicos para a evolução humana e as 9 seções da eubiose. Por que a cultura da paz? Fraternidade humana e educação eubiótica. Neste momento, anunciamos a palavra do senhor Ricardo Medeiros, que terá 40 minutos para desenvolver seu tema. Boa noite, Leda. Muito obrigado pela apresentação. Boa noite a todos os congressistas. Agradeço o convite do presidente deste congresso e agradeço também a toda a comissão organizadora. Eu vou agora compartilhar a apresentação que tem por título Ciência da Vida e Cultura da Paz. Bom, nós vamos iniciar, em primeiro lugar, de maneira sintética, apresentando o brasão da SBE e essa espada luminosa, segurada pelo gume e não pelo punho, significa a espada da sabedoria, que é dada a todo aquele que se dispõe a trilhar o caminho iniciático. O lema da SBE é Spes Messis in Semine. A esperança da colheita reside na semente. A semente do conhecimento que se transforma em sabedoria. E a semente humana, que são as crianças de hoje e os adultos que vão se transformar nos adultos do futuro. Bom, essa terceira edição é a edição Itaparica, local de muita relevância para o Brasil, pois que é o berço da nossa civilização. Pois bem, nós vamos falar sobre ciência da vida e cultura da paz. Neste momento, eu gostaria que todos aqueles que nos veem e ouvem pensassem também nessas palavras individualmente. Ciência, vida, cultura e paz.
e depois meditassem um pouco mais a ciência na ciência, a ciência na vida, a ciência na cultura e a ciência na paz. A vida na ciência, a vida na vida, a vida na cultura, a vida na paz. E assim por diante. Bom, nós temos aqui um aviso legal. É importante salientar que todo esse conteúdo é de propriedade intelectual da Sociedade Brasileira de Eubiose. Pode sim ser reproduzido e compartilhado, desde que demonstrada sempre a fonte. E, claro, fica proibido todo e qualquer uso deste material de forma comercial. Bom, como nós ouvimos na própria fala da moderadora, a senhora Leda, essa apresentação de hoje também é dedicada ao nosso saudoso vice-presidente, o senhor Jefferson Henrique de Souza, que além de exercer funções administrativas, também foi o dirigente do setor responsável pela promoção de atividades culturais dentro da Sociedade Brasileira de Eubiose. Esse setor cultural tem por lema realização através do caráter e da cultura. Vale notar, caráter em primeiro lugar e, em segundo lugar, cultura. Bom, quiçá que a nossa conversa de hoje seja capaz de fazer aquilo que o professor Henrique José de Souza gostaria de despertar nos seus leitores e naqueles que estudam a eubiose. Em certo livro, na introdução, ele escreveu um texto, uma conversa com o leitor, chamado Quem sois, leitor amigo? E em certo momento ele disse: quisera não despertar ideias, mas intuições claras e precisas, que são ideias quintessenciadas. Quiçá que na noite de hoje possamos caminhar nesse sentido. Bom, ciência da vida e cultura da paz. Em primeiro lugar, por que ciência da vida? Quando falamos em eubiose, nós temos que pensar em dois aspectos básicos. Um deles é a instituição, a Sociedade Brasileira de Eubiose, como colégio iniciático, escola de iniciação, que oferece a todos aqueles que decidem trilhar o verdadeiro caminho da iniciação o estudo da ciência das idades, numa série introdutória, se tornando membro aspirante, depois em 4 graus, se tornando membro postulante, e depois num estudo que continua pela vida inteira, se tornando então membro efetivo. Sobre isso, em outros momentos, tanto deste congresso, quanto em congressos anteriores, foi tratado desse aspecto. SBE como colégio iniciático. A nossa ênfase no dia de hoje é como ciência da vida. Então, vamos tratar desse aspecto. Bom, antes de lermos um trecho aqui de um pensamento do conceito de eubiose descrito pelo professor Henrique, pensemos no seguinte: quando estudamos a natureza, quando estudamos o universo, nós conseguimos encontrar uma ordem. E quando conseguimos encontrar essa ordem, nós descrevemos esta ordem do universo através das suas leis, tanto no universo quanto na natureza.
Agora, algo é importante. Essa ordem ela se realiza através da harmonia. E essa harmonia é uma relação simbiótica, uma relação construtiva, uma relação abrangente entre todas as partes e o todo. Essa é a base para esse conceito de eubiose que o professor Henrique descreveu. Eubiose é a ciência da vida e, como tal, é aquela que ensina os meios de se viver em harmonia com as leis da natureza e, consequentemente, com as leis universais, das quais as primeiras se derivam. Nós encontramos esse trecho num pequeno livro de tamanho, mas num grande tesouro, que foi um livro organizado pela dona Helena Jefferson de Souza, esposa do professor Henrique. Esse livro se chama Pequeno Oráculo. Bom, se eubiose ensina a viver em harmonia com as leis da natureza e com as leis do universo, vem a pergunta: quais são essas leis? Um grande teósofo espanhol, Dr. Eduardo Alfonso, descreveu no seu livro Curso de Medicina Natural um conjunto de leis da natureza. Ele disse, inclusive, que a primeira de todas as leis que movimenta tudo e que é uma lei de unificação é a lei do amor, que unifica a todos os seres. Em seguida, ele descreve algumas outras leis e nós vamos citar 3, porque são fundamentais. A primeira delas que vamos citar é a lei de evolução. E o Dr. Eduardo Alfonso diz assim, que tudo que existe leva em si a tendência e a força para converter-se em algo superior. Ele diz tudo que existe na natureza e no universo. Se é tudo que existe, então o ser humano pode se converter em algo superior. A lei dos ciclos, em síntese, diz que esta evolução se processa em ciclos, em períodos, através de uma trajetória, de um movimento. E ao final desse ciclo, avança-se pelo menos 1 grau em evolução. Aí então nós devemos pensar e observar os ciclos da natureza, os ciclos da vida. Pode ser um ciclo de um dia, pode ser menor que um dia, pode ser o ciclo de 1 hora, pode ser o ciclo de 1 semana, pode ser o ciclo de 30 dias, pode ser o ciclo de 1 ano. Podem ser as 4 estações, existem muitos ciclos na natureza, é só prestar atenção. Mas existe um ciclo maior na vida humana, que é o ciclo de vidas sucessivas, para que de fato haja evolução. A essa se chama lei de reencarnação. Agora, de acordo com as nossas experiências, tudo aquilo que nós fazemos, de acordo com a nossa relação com o que está ao nosso redor, com a natureza e com o universo, nós podemos causar ou não um maior ou menor desequilíbrio nesta natureza. Por isso, existe uma lei de responsabilidade, uma lei de equilíbrio que reequilibra a natureza. Essa lei é chamada lei de causa e efeito. A causa de hoje produz os efeitos de amanhã. As nossas ações de hoje gerarão efeitos para a nossa vida de amanhã. Quem semeia vento, colhe tempestade. Assim está nas Escrituras. Para a física, é a lei de ação e reação. A toda ação corresponde uma reação de mesma intensidade e sentido contrário. Para a vida humana, é a chamada lei do karma, palavra que significa literalmente ação. Bom, para melhorarmos um pouco mais a nossa concepção
de eubiose como ciência da vida, nós precisamos estudar um pouco a palavra, que é um neologismo, podemos dizer, criado pelo professor Henrique José de Souza. Eu mais bios ou bio mais ose. E aí, logo de início, vem aquilo que será fundamental para a nossa conversa de hoje. O prefixo da palavra eu quer dizer bom, bem e belo, mas só é belo se for verdadeiro. Este é o sentido original grego. Bio é vida e ose é ação. Que tipo de ação? Aquela que já foi dita antes, vida harmônica, com o melhor aproveitamento entre as partes e o todo, com ajuda mútua. Nos dicionários brasileiros, o máximo que nós conseguimos encontrar é a palavra eubiótica, também do grego, querendo dizer que vive bem. Aquele que vive bem. O que é viver bem? Essa é uma boa pergunta. Então, existe um bem viver no conceito grego, mas também existe um bem viver nos povos andinos, na América do Sul. Basta pesquisar pela internet e vocês encontrarão o conceito de bem viver para os povos andinos. Tem toda a relação com esse conceito de ciência da vida. Bom, nós vimos que eubiose começa por eu, que eu quer dizer bom, bem e belo com sentido de verdadeiro. E o professor Henrique descreveu alguns detalhes. Quando ele falou sobre eubiose, ele falou assim, bom, aquilo que é bom para o corpo. Pensemos nos alimentos, pensemos na atividade física harmônica. Bem, aquilo que faz bem para a alma. Sentimentos, pensamentos, as nossas leituras, os filmes que assistimos, as músicas que ouvimos, a poesia, a arte. E, por fim, o belo. Então, o professor Henrique quis dizer o que é bom para o corpo, o que faz bem para a alma, de modo a podermos expressar a mais pura beleza do nosso espírito, da nossa essência espiritual. Esse é o nosso verdadeiro ser. Essa tríade que nós vamos dar nome a cada um desses vértices. Então, o corpo e a alma juntos formam a nossa personalidade. E a nossa essência espiritual, ou espírito, é a nossa individualidade. A personalidade aqui, esse quaternário, esse quadrado de persona, de máscara, é só a nossa aparência, a nossa essência. É a tríade superior, que nós vamos descrevê-la em seguida. E a nossa conversa de hoje terá relação direta com essa essência espiritual. É isso que nos interessa. Persona também quer dizer por onde passa o som. Então, a nossa personalidade é por onde passa o som do nosso eu interno. O nosso eu interno fala através da nossa personalidade. Bom, o nosso corpo pode ser dividido em duas partes. O corpo físico é muito estudado pela biologia e pela medicina. Nós não iremos entrar em muitos detalhes hoje, até porque queremos falar sobre a nossa tríade superior. Mas eu recomendo que se assista uma das palestras de uma das edições anteriores, que fala sobre temperamentos. Isso envolve a nossa alimentação e o efeito que isso tem na nossa vida, inclusive na nossa alma. E o corpo vital? O corpo vital é o corpo energético, é o chamado corpo etérico, que absorve a energia vital, a energia que está no ar, reconhecida como prana, reconhecida no Oriente pelas artes marciais como Ki, como Chi. Por exemplo, na arte marcial japonesa Aikido, o Ki é essa energia vital. Energia que vem do Sol como fonte exterior, que nós absorvemos pela respiração,
da importância da respiração para a maior vitalidade do ser. Energia vital que é veiculada pela água e energia vital que é fixada nos alimentos. Todo aquele que já passou por um tratamento de acupuntura já viu aqueles mapas onde existem os condutos da energia vital no corpo humano, que são chamados pela medicina tradicional chinesa de meridianos. Bom, agora nós vamos tratar da alma. Às vezes há uma confusão entre alma e espírito, ou essência espiritual. E nós queremos diferenciar isso de maneira bem clara. Então, a nossa alma é o conjunto, é formada pelo nosso sentir e pelo nosso pensar. Nós não vamos demonstrar isso aqui hoje, mas a nossa alma é um conglomerado, podemos dizer assim, de energia. Os nossos sentimentos e pensamentos geralmente caminham juntos. É difícil termos um pensamento sem nenhum sentimento envolvido e um sentimento sem nenhum pensamento. Portanto, o ideal para equilibrar a nossa alma seria que, diante dos impactos da vida, que num primeiro momento são emocionais, nós dessemos um tempo para pensarmos. Daí a sábio ditado popular, ou indicação, ou recomendação popular, né, de contar até 10, de pensar diante dos impactos da vida. Eu queria recomendar o seguinte: há um documentário que no original, em inglês, se fôssemos traduzir literalmente, seria Mensagens da Água, mas que na versão em português foi traduzida como O Poder da Água, do Dr. Masaru Emoto. Lá vocês terão contato de uma maneira bem prática e bem visível com o conceito de energia vital, com o conceito da comunicação psicomental das nossas emoções e dos nossos pensamentos em relação à água, e também terão contato lá da influência da música, a música influenciando a água e, consequentemente, a música que vai influenciar o nosso ser também. Eu recomendo este documentário. Bom, nós queremos nos concentrar no nosso espírito, na essência espiritual, pois isso é menos tratado da maneira que aprendemos na eubiose como ciência da vida. Bom, então do que é formada a nossa essência espiritual? Se formos dar nomes do ponto de vista da língua portuguesa, é uma estrutura tríplice de caráter mental. Mental crístico, mental intuitivo e mental abstrato. Nós vamos ver o que significa esse crístico. Intuitivo já é explícito, é a intuição. É o nível de consciência que melhor reflete a nossa essência crística, a nossa essência espiritual. E o mental abstrato, que é capaz de compreender não só os símbolos, como também vibra nele o amor universal ou a fraternidade. Bom, essa é a estrutura da nossa essência espiritual. Nós vamos desenvolver um pouco nos próximos slides. Mas eu lembro aqui, uma anotação nesse slide, de música como vida interior. Existia um programa que passava no canal da TV Senado, que se chamava Quem Tem Medo da Música Clássica. E o senador que apresentava esse programa dizia o seguinte: que música é vida interior. E quem tem vida interior
jamais padecerá de solidão. Naquele programa, ele apresentava a música erudita, que também nós recomendamos para equilibrar a nossa estrutura física, psíquica e espiritual. Bom, o vértice daquele triângulo, da nossa tríade superior, da nossa essência espiritual, é mental crístico. O que isso quer dizer? Segundo o apóstolo Paulo, ele escreveu o seguinte: meus filhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Cristo formado em vós. É o Cristo interno em cada ser humano. A centelha divina em cada ser humano. Se na linguagem religiosa Deus for associado ao fogo, então cada ser é uma centelha, é uma faísca, é uma fagulha. O mental crístico é a centelha divina em cada um de nós. A palavra Christos, do grego, quer dizer iluminado. Então, é a luz interior de cada um. Bom, nessa forma, nós temos como título desse slide Lei igual a 137. O ser humano. Um é a essência. 3 é a manifestação em corpo, alma e espírito. E 7 é a evolução. No caso do ser humano, com o seu corpo físico denso, corpo vital, emocional, mental concreto, abstrato, intuitivo e mental crístico. Segundo aprendemos também na eubiose, algo para ser verdadeiro tem que ser verdadeiro no infinitamente grande e no infinitamente pequeno. Esse é um princípio hermético. O que é no macrocosmos, assim deve ser no microcosmos. Bom, prestemos atenção à nossa tríade superior. Onde está mental crístico, podemos ler vontade. Onde está mental intuitivo, podemos ler inteligência. Inteligência intuitiva, da intuição. Popularmente chamado do sexto sentido. Aquele saber que às vezes nós nem sabemos como explicar. Mas é um saber que emana do mental crístico ou da vontade divina, que nós vamos esclarecer em seguida. E no mental abstrato, nós podemos associar o amor universal, a fraternidade, capacidade de reconhecer o outro ser humano como irmão e reconhecer os seres da natureza, os outros reinos da natureza como seres vivos, e reconhecer o planeta Terra como um ser vivo, do qual nós fazemos parte. Por que estamos falando tanto de vontade, inteligência e amor? Naquele mesmo pequeno livro em tamanho, o Pequeno Oráculo, nós encontramos vontade, inteligência e amor. Para a eubiose, a harmonia desses 3 princípios é a base da evolução. Vontade, inteligência e amor. O professor Henrique foi bem específico quando ele falou isso. A vontade, a inteligência e a emoção têm 3 níveis. Um nível que nós podemos chamar de um nível instintivo e que é um nível que tanto o ser humano tem como os animais também têm.
um nível que é um nível médio, que é um nível que produziu a nossa civilização atual, em toda a sua história, e um nível que é um nível superior, que é a proposta da ciência da vida. Japa, por que você está falando aí que o nível instintivo é o que torna o ser humano mais próximo do animal? Porque, de acordo com a eubiose, são 4 reinos: reino mineral, vegetal, animal, e o reino humano é um 4º reino, com capacidades superiores e, consequentemente, com responsabilidades maiores. Então, a pré-vontade é o querer instintivo. A pré-inteligência é aquele pensar condicionado por repetição. E a pré-emoção, já que existem níveis mais elevados, a pré-emoção é a força da unificação através do sexo. Já no nível médio da auto-vontade, é aquela ação que a pessoa faz porque ela vai obter uma recompensa. Por exemplo, profissional. A autointeligência é aquele pensar por interesse. E a autoemoção, na maior parte das vezes, ainda é associado a um nível que é o nível da paixão, que embora no nível mais positivo as pessoas digam que estão apaixonadas, e quer dizer que gostam de alguém, tem um sentimento. No seu aspecto mais negativo é quando a pessoa perde completamente a razão e comete até crimes passionais. O que nos interessa hoje é a tríade superior do ser humano. É a supervontade, a superinteligência e a superemoção. Essa supervontade é a luz divina no ser humano. A superinteligência é a intuição clara. E a superemoção é o amor universal. É isso que nós temos que fazer vibrar no interior de cada um de nós e na humanidade como um todo. Por isso, a via ou o caminho evolucional segue a vontade divina, a inteligência intuitiva e o amor fraternal. As iniciais de vontade, inteligência e amor formam a palavra via, que quer dizer caminho. Esse é o caminho. Bom, por que cultura da paz? Além do sentido da pax latina, do latim, existe um outro sentido em outras línguas que significa comunhão por um ideal maior. E qual ideal maior que pode haver para a humanidade, senão o ideal da fraternidade? Do amor, de reconhecer o outro diferente dele como seu próprio irmão. Não importa em qual país, não importa sob qual governo, não importa a religião que professe. Todos somos irmãos, a família humana. Agora, a paz passa basicamente pelo eixo que nos leva à alteridade. Só é possível cultivar, cultura da paz. Só é possível cultivar a paz se tivermos alteridade, se formos capazes de nos colocar no lugar do outro, tanto nas suas alegrias quanto nos seus sofrimentos. A paz, assim como a eubiose, também se desdobra em outros 2 vértices, né? A pax interior e a pax no mundo. É preciso que haja pax, do latim,
dentro de cada ser humano para que possamos construir a paz em toda a humanidade. Nesse sentido, nós vamos ver um pequeno trecho aqui de uma mensagem de 1925, quando a Sociedade Brasileira de Obiose se chamava Dharana, Sociedade Mental Espiritualista. E aquela mensagem era a mensagem de Dharana ao povo brasileiro. Assim escreveu o professor Henrique naquela mensagem. Pouca coisa é exigida como contribuição pessoal para semelhante desideratum. Basta que cada um, no sossego do lar, à noite, pense durante uns 5 minutos na paz desse planeta. Que no descanso reparador de suas lides diariamente, seja dedicado 1/4 de hora, pelo menos, para se falar na paz e a sua influência na felicidade da família e na harmonia do universo. Universo é realização da unidade na diversidade, ou na multiplicidade de formas. A harmonia é relação simbiótica, proveitosa entre todas as partes que reflete no todo. Isso é o mínimo para que possa existir a verdadeira fraternidade humana. E o Brasil é o santuário de uma nova civilização. E a América do Sul tem papel crucial em propagar esta mesma paz. E assim, nós vamos mostrar aqui um trecho de um livro de um grande etnólogo mexicano, José Vasconcelos. Ele foi educador, foi filósofo, até político, dirigiu universidade no México, e um dos seus livros, né, que é A Raça Cósmica, Missão da Raça Ibero-Americana, ele diz: é dentre as bacias do Amazonas e do Prata que sairá a raça cósmica, destinada a realizar a concórdia universal, por ser filha das dores e das esperanças de toda a humanidade. Interessante, ele falou raça cósmica. A palavra cosmos quer dizer ordem. Raça cósmica no sentido da maior fusão ou da maior miscigenação racial possível. Quanto maior for a miscigenação racial, maior será a capacidade de expressarmos humanidade. Destinada a realizar a concórdia universal. Concórdia é sinônimo de conciliação, que exige diálogo entre todos os diferentes. Por ser filha das dores e das esperanças de toda a humanidade. Sim, nós estamos num fim de ciclo, já de há muito tempo anunciado, então são dores. Mas as sementes da esperança estão lançadas, e nós precisamos vivenciar a paz, para que essas sementes frutifiquem. A vocação da América do Sul e a vocação do Brasil é a vocação por levar a bandeira da paz avante. Aqui um provérbio de um povo indígena norte-americano, onde se diz: não basta falar sobre a paz, é preciso pensar, sentir, agir e viver em paz. Do ponto de vista, né, eubiótico, né, é preciso a gente sentir, pensar e agir. É preciso fazê-lo de maneira construtiva, ultrapassando todos os desafios e obstáculos, visualizando uma nova civilização, mais humana, mais fraterna.
Esse é o objetivo maior. É o objetivo maior da existência da Sociedade Brasileira de Obiose. Bom, na Sociedade Brasileira de Obiose existe um setor que é responsável pela promoção de atividades culturais. E essas atividades têm ênfase ou procuram atender de maneira bastante específica crianças, adolescentes e jovens, além de atender claramente os adultos. E nesse sentido, da criança, do futuro e da semente, também um outro pensamento do professor Henrique, que está aqui relatado, é o seguinte: a criança traz em si um homem em potencial, por isso precisa ela de uma orientação adequada para mostrar-lhe a razão natural das coisas, as suas leis, de modo que ela por si mesma capte a noção do certo e do errado. Para mostrar a razão natural das coisas, é preciso que os adultos sejam versados neste conhecimento dessas mesmas leis, da natureza e do universo. Por que não dizer das leis da vida, senão da lei que a tudo e a todos rege? Nós temos aqui a borboleta no centro, que é o símbolo do encontro de crianças e adolescentes, que é uma das atividades desse setor cultural da SBE. E a foto aqui é de um evento de 2014, justamente nesse encontro, que é o ENCA, uma atividade de jogos cooperativos. Nós estamos vendo ali o chamado paraquedas, um que estava subindo e outro que estava descendo. Essa foto é muito significativa porque ela revelou naquele instante, sem combinar, algo extremamente harmônico. Que todas as crianças sejam educadas a perceber, a sentir, a saber que a divindade vibra no seu interior e assim possa expressar justamente aquele cumprimento. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em você. Bom, nós queremos encerrar essa parte da explanação com a expressão que o professor Henrique escreveu em muitos de seus artigos, na revista Darana, inclusive. Ele terminou muitas vezes com a expressão: paz para todos os seres. Que cada ser consiga encontrar a sua paz interior e assim possa expressar essa mesma paz externamente. E assim que todos nós possamos viver a verdadeira paz maior da comunhão pela fraternidade humana. Muito obrigado. Passo a palavra à moderadora Leda. Senhor Ricardo, uma pergunta. O trabalho desenvolvido com crianças, adolescentes e jovens, citado, é só para quem pertence à eubiose ou é extensivo à sociedade também? Ótimo, Leda. É extensivo à sociedade em geral e, nesse sentido, eu coloco aqui todas as formas de encontrar esse setor cultural através das redes. Nós temos o e-mail, nós temos o Facebook, nós temos o Instagram. E no YouTube, nós temos ali algumas atividades que conseguiram ter a sua modalidade adaptada para atividades online. Então, vocês verão alguns vídeos pelo YouTube, vídeo do ENCA, do Encontro de Crianças e Adolescentes, vídeo comemorativo do ENCARE, que é o Encontro Campestre Regional, que é de jovens, de adolescentes e jovens, e tem um vídeo lá de comemoração, muito interessante. E vocês também poderão ver vídeos de seminários e oficinas relativos ao patrimônio cultural, cidades criativas,
oficina de atividades culturais, seminário ou oficina também para atividades para crianças e adolescentes. Tudo isso pode ser visualizado no nosso canal do YouTube e para que se tenha um primeiro contato com esse setor cultural da SBE. Senhoras e senhores, o palestrante iniciará neste momento uma justa homenagem ao nosso saudoso vice-presidente, senhor Jefferson Henrique de Souza, para a qual teremos 20 minutos. Muito grato, Leda. Bom, esta palestra foi dedicada ao senhor Jefferson Henrique de Souza. E nós fazemos este complemento como uma pequena, uma singela homenagem, por sentirmos que assim devemos fazê-lo, tanto na nossa consciência quanto no nosso coração. O professor Henrique e a dona Helena dedicaram as suas vidas a este movimento, propagando as ideias de um novo ciclo, de uma era da fraternidade. E os seus 4 filhos também, no decorrer do tempo, foram adquirindo responsabilidade. E são hoje, ou se tornaram, com o tempo, os dirigentes deste mesmo movimento. Aqui nós temos 2 fotos muito interessantes, muito significativas. Na escadinha, nós vemos os 4 filhos do professor e da dona Helena. Na sequência, Hélio, Selene, Jefferson e Hermès. Como a homenagem é para o senhor Jefferson, na foto da esquerda, é ele que está ali de pé com aquele penteado diferenciado. Em 1959, o senhor Jefferson era ainda um adolescente. Então, naquela época, ele ainda não era o dirigente desse setor cultural da SBE, responsável por atividades principalmente para crianças, adolescentes e jovens, com ênfase para este público. Mas agora, mais recentemente, toda vez que ele via uma foto desse tipo, como esta aqui, de outubro de 59, em Campinas, ele ficava muito feliz de ver a reunião de crianças em algum tipo de atividade, São atividades recreativas, aonde se aprende brincando. E eu aproveito esse slide também para lembrar uma coisa. O senhor Jefferson recomendava a todas as equipes responsáveis por essas atividades culturais nos departamentos e representações da SBE que também se utilizassem do teatro em geral, mas para as crianças, do teatro de bonecos, ou teatro de marionetes, ou teatro de sombras, que é uma forma que é muito interessante, muito divertida para as crianças e muito boa para se aprender brincando. Bom, nós queremos aqui mostrar 2 momentos. O primeiro, à esquerda da tela, para nós que estamos vendo aqui. No dia 24 de fevereiro de 1960, numa solenidade que compõe geralmente a programação das convenções da SBE,
provavelmente na hora de se entoar o hino nacional, nós vemos ali, naquele momento, o jovem Jefferson, né, colocando ali o disco, né, para tocar. Mas atrás temos o professor Henrique e a dona Helena, além das demais pessoas. Aqui uma recepção no interior de São Paulo, onde os jovens Jefferson e Felícia estavam acompanhados também da dona Helena. Então foi uma recepção que eles participaram. Isso foi no ano de 64. E o que é significativo, porque em 66, aqueles mesmos jovens, Jefferson e Felícia, então se casaram no Templo de São Lourenço. E então o senhor Jefferson Henrique de Souza casou-se com aquela que passou a chamar-se Felícia Clélia Forlenza de Souza. Ao lado da noiva, nós temos os seus pais, Pascoal Forlenza e Leonor Garzilo Forlenza. Ao lado do senhor Jefferson, nós temos a dona Helena, duas netinhas da dona Helena, a Nilza e a Liz Helena. E mais atrás, nós temos também os irmãos do senhor Jefferson, Selene, Hélio e Hermès, entre outras pessoas que estavam presentes. Aqui um outro momento, onde a dona Helena foi recebida do retorno da sua viagem que ela havia feito aos Estados Unidos. Então, novamente, o senhor Jefferson e a senhora Felícia, a dona Helena à frente, as duas netas, Ana Maria e Liz Helena, a senhora Selene logo mais atrás, a dona Verinha lá atrás. E eu gostaria de registrar aqui, de camisa listrada, o senhor Hermès, o senhor Hermès Jefferson de Souza, que teve o seu passamento no ano de 1987. Bom, aqui nós temos um momento importante, que foi quando o senhor Hélio assumiu a presidência da instituição, da SBE. Ele está à frente, agachado com camisa branca, e de camisa mais escura, agachado também à frente, o senhor Jefferson. Esta foi uma cerimônia realizada num local em São Lourenço, chamado Morro da Esperança, mas reconhecido também pelo próprio povo da cidade como Montanha Sagrada. Neste local estiveram pela primeira vez Henrique e Helena em 1921. Aqui em 1970, então o que nós vemos? Que os filhos de Henrique e Helena foram assumindo as suas responsabilidades neste movimento eubiótico, na instituição, na Sociedade Brasileira de Eubiose. Então aqui o senhor Hélio Jefferson de Souza, como presidente da SBE, cumprimentou o senhor Jefferson Henrique de Souza, que assumia a função na época de diretor-geral, o que hoje seria vice-presidente. Foi em fevereiro de 1970. A bandeira, esta é a bandeira do movimento eubiótico. A bandeira que expressa o novo ciclo, o ciclo de Aquários. O ciclo que já se faz sentir, enquanto o anterior está terminando.
nós estamos justamente na fase de transição. Bom, aqui as bodas de prata do casal Jefferson e Felícia, contou com a presença dos membros da SBE, de todos os familiares e com a presença especial da dona Helena, fundadora da SBE, juntamente, né? Foi a fundadora juntamente com o professor Henrique. Aqui em 2006, a inauguração de uma placa naquela mesma montanha em São Lourenço, justamente como marco comemorativo, aquela primeira vez que estiveram presentes em São Lourenço, que foi, na verdade, o que deu início, do ponto de vista espiritual, ao movimento que se firmou, o movimento eubiótico, posteriormente. Aqui é o aniversário do Sr. Jefferson, no dia 13 de maio de 2019, comemoração em restaurante no caminho entre São Lourenço e Carmo de Minas. Então, o Sr. Jefferson ao centro, ladeado pela dona Selene e pelo Sr. Hélio. A dona Selene estava utilizando nesse dia óculos escuros, porque necessitava ter alguns cuidados maiores com seus olhos. Foi um dia de grande festividade, com presença de muitos membros da SBE. Foi um dia de muita alegria. Bom, eu encerro essa homenagem, que é simples, no sentido de recordar algumas fotos, no sentido de recordar, viver. Se recordar for viver, que possamos viver a partir do legado deixado pelo Sr. Jefferson. Nós poderíamos sintetizar em duas palavras: dignidade em prosseguir na missão deixada pelos seus pais, de trabalhar pelo engrandecimento material, cultural e espiritual do povo brasileiro, caminhando sempre ao lado dos seus irmãos para isso, e caminhando também ao lado da senhora Felícia Clélia Forlenza de Souza. Nos irmanamos neste momento com toda a família do Sr. Jefferson. Nos irmanamos nesse momento com a senhora Felícia, no sentido de prosseguirmos na defesa da sementeira da nova civilização, que são as crianças, adolescentes e jovens do Brasil e do mundo inteiro. Termino com algumas palavras entre aquelas que o Sr. Jefferson proferiu no cerimonial de abertura do 2º Congresso online de eubiose, em fevereiro. Em certo trecho ele disse: bem-aventurados aqueles que trabalham no presente com a sabedoria do futuro. Que assim se faça, que assim se cumpra. Muito grato. Agradecemos ao senhor Ricardo Medeiros pela sua apresentação e informamos a todos que o e-mail do Congresso coi@eubiose.com.br estará à disposição daqueles que desejarem fazer contato conosco. Agradecemos a atenção e os convidamos para a próxima atividade deste congresso, amanhã, às 10h30. Trata-se do tema Ser Humano e os 7 Estados de Consciência. Não esqueça de curtir o vídeo que acabou de ser exibido
E siga acompanhando o trabalho da Eubiose, se inscrevendo em nosso canal e ativando as notificações. Paz, luz e progresso em harmonia de pensamento. É o que desejamos a todos vocês. Boa noite.